Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like de incentivo e que compartilhem os meus conteúdos com os seus amigos. A você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e se mantenha-se sempre atualizado. As peças aqui atrás vocês estão vendo, que é uma promoção que eu estou fazendo de saldo, então ela vai estar à disposição lá no meu Facebook, se vocês quiserem visitar, dá uma passadinha lá e confiram os preços para vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é pouco falado ou até pouco explorado, que é a questão dos rotores. A questão da vida útil, a questão da quando a troca certa e os tipos de pastilha versus o tipo de rotor. Tá? Então eu estou com um rotor da Shimano, que é tradicionalmente conhecido, que a Shimano tem hoje uma grande gama de rotores, desde a linha de entrada até a linha mais top de linha, que é a série XTR, né? E esses rotores cada um tem o seu padrão de material e tem o seu padrão de pastilha. Tá? Então esse aqui é um padrão de 160 mm, tá? Ele já está usado, então por isso que eu estou em contato com ele com as mãos. Tá? Que é uma das coisas que nunca deve ser feita, independente se você comprou a bike nova ou a bike já usada, é colocar a mão no disco. Tá? Porque a nossa mão tem óleo natural que nós produzimos e esse óleo contamina o disco. Tá? Então com isso você perde o disco ou fica aquele barulho irritante de ônibus velho. Tá? Então para evitar isso, se for trocar o disco, retire pela parte central do disco e faça a remoção segura. Tá? Se não mexa. Em questão de manutenção do rotor. Rotor não tem quilometragem para trocar, não tem aquele mito de ficar a cada 2 pastilhas eu troco o rotor, não tem essa. Tá? Ele vai de acordo com a sua utilização. Então, por exemplo, esse rotor estava na minha bike urbana. Então, no meu caso, eu usei durante uns 2.200 km mais ou menos. Uso na cidade, né, uso próprio para isso. E a frenagem padrão, né? Parada, descida, às vezes parada para entrega de alguma coisa. E tem vários fatores que agregam o desgaste do rotor. A pastilha, se é a pastilha original, como é o seu modo de frenagem, se você freia muito ou se você não freia, né? E também como você cuida desse rotor. O cuidado que eu digo é a limpeza, né? Então a limpeza se aplica a limpeza base com álcool isopropílico, que é comprado em farmácia, tá? Ou usando limpadores próprios para disco, que também são específicos. Nunca, tá? Em nenhuma hipótese, utilize, no caso, desengordurante, tá? Aqueles de SIF, por exemplo, nem pense em fazer isso. Tá? E se for fazer uma limpeza básica, passa pelo menos um pano com água, um papel para tirar a sujeira básica. Ou se não, álcool isopropílico para limpar o rotor e pastilha. Tá? Fazendo isso você ganha uma vida útil considerável no seu rotor. E para saber se é a hora certa de trocar o rotor ou não, cada rotor da Shimano, assim como dos demais fabricantes, costumam ter um aviso aqui no material gravado. A Shimano ela recomenda a troca do rotor a cada 1,5 mm. Como que eu sei disso? Usando o ferramental apropriado que você vai consultar o seu mecânico para confirmar isso. Tá? Esses aqui, o rotor dianteiro ele chegou a 1,56. O traseiro estava em 1,65 mais ou menos. O padrão quando você compra um rotor novo é de 1,7. Tá? Então significa que eu usei mais o rotor dianteiro do que o rotor traseiro no meu caso. Então como eu estou fazendo uma migração da bike, o rotor está sendo substituído, os dois rotores no caso, né? Então eu tinha ainda margem para usar, porém por opção de segurança optei por trocar os dois. Tá? Questão de pastilha. A Shimano do rotor RT10, que é esse daqui, até o RT53, que é o mais conhecido da série Deore, utiliza-se pastilhas de resina. Tá? Acima dele, que já vai para o SLX, XT e XTR, utiliza-se as duas pastilhas, a pastilha de resina ou a de metal. Então, o que não se deve fazer? Usar pastilhas de metais, no caso, né, das pastilhas para os rotores mais fortes, para os freios mais eficientes, com rotores mais básicos. Por quê? Detona o material do rotor básico. E resultado, você vai perder o rotor muito mais rápido. Agora, usando o rotor apropriado com o disco apropriado, você vai ter a sua durabilidade variável. Ou seja, um rotor com um rotor padrão de alta performance com uma pastilha de resina, você vai ter uma durabilidade maior do rotor
uma durabilidade menor da pastilha. O inverso, usando um rotor de alta performance com uma pastilha de metal, você vai ter uma maior performance de frenagem com a menor vida útil do rotor. Isso é aquele caso para quem usa em formato de competição, aquele usuário mais específico. Caso contrário, muita gente usa a pastilha de resina, que é a mais funcional, que é a mais comumente usada. Tá? E diante disso, fica essa dica aqui para vocês, tá? Para vocês poderem sempre cuidar das suas bikes, independente da categoria do rotor, seja Shimano, seja um rotor cópia ou similares. Porque se você passar do ponto de cuidado do rotor, o que vai acontecer é simples: o rotor ele vai fadigar e ele vai dobrar, nem papel. E aí pode causar um sério acidente. Eu já vi um caso de clientes que comentaram sobre isso, então eu decidi fazer o assunto aqui para vocês. Então, se gostaram do vídeo, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário, que eu vou ter o prazer de responder a vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.